todo o povo, os animais, o gado, né? Tudo que pertencia aos amorreus, jebuseus, todos aqueles povos seriam destruídos, seriam queimados, mas o despojo de guerra seria levado para Israel. Essa era uma lei da guerra, era uma lei que todos que ganham uma guerra sabem que o despojo é levado. Davi, quando guerreou ali, Deus entregou em Ziclag, deu comando para ir contra os amalequitas, né? E ali Davi foi, como Deus falou, aconteceu, e venceu os amalequitas, destruiu ao fio das espadas e levou todo o despojo de guerra e distribuiu entre os 600 homens. 200 haviam ficado cansados, aguardando a bagagem, e 400 foram à guerra, mas quem entregou foi Deus. E Deus entregou a Davi, e todos eles receberam parte do despojo. E Davi, quando chega, os 400 homens, diz assim, mas eles não fizeram nada, eles não vão receber do despojo, vai receber apenas seus entes queridos. Aí Davi, não, irmãos meus, quem nos entregou foi o Senhor, eles vão receber igualmente como vocês vão receber, porque na verdade quem dá a vitória é Deus, irmão. Quem dá vitória a você é Deus. E Deus deu a vitória ao povo de Israel, pelas mãos de Josué, na primeira cidade de Jericó, mas essa lei do despojo não valia para Jericó. Deus falou que seria primícia do Senhor. É como nós hoje recebemos, né, o nosso salário, e a gente pega 10%. É a primícia, e a gente consagra ao Senhor, a gente devolve ao Senhor. E quando nós retemos essa primícia, irmãos, isso acaba sendo uma maldição na nossa vida. Quando você retém o que é de Deus, vira anátema. Mas quando você obedece e honra ao Senhor, é uma questão de honra, é uma questão de princípio. Quando você honra a Deus com a primícia, você está abençoando os 90% que Deus entregou nas suas mãos, dos 100%. Aí Josué falou antes, o despojo todo é de Israel, esta é a primícia. Nós vamos consagrar esta primícia e Deus vai nos abençoar em todas as demais guerras. Todos que nós triunfaremos será de todo Israel, será de todo o povo, mas essa é do Senhor. E o que foi que aconteceu? Um certo homem, uma certa criatura lá de nome Acã, vai lá e pega, escondido do despojo, uma barra de ouro, 200 siclas de prata e uma capa, uma cunha. E aí pega uma capa, a capa de, né? E aí ele vai e esconde debaixo da terra, lá na sua tenda. E ninguém viu. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, são como chamas de fogo. O que nós fazemos em oculto não é desapercebidamente aos olhos de Deus, tem olhos como raio-x. E aí, a segunda cidade que eles iam lutar era Ai. E aí Jericó manda lá para espiar a cidade, aí os camaradas vêm, olha, não precisa muito esforço não, separa uns 2, 3 mil homens aí, a gente dá conta lá. O que aconteceu? A soberba subiu, a vaidade, destruiu uma cidade como Jericó, a cidade mais antiga do mundo, cidade forte. As muralhas de Jericó são conhecidas pelas suas muralhas, pela sua proteção, né? Pela segurança daquela cidade. Mas só bastava o sopro de Jeová para destruir.
Deus não precisou nem usar o sopro, usou o sopro da trombeta para destruir aquelas muralhas. E eles se envaideceram, ficaram cheios de orgulho, soberba. Precisa não. Isso é café pequeno para a gente. Aí quando enviaram os 2, 3 mil homens, chegaram lá, irmão, foi a maior vergonha. Foram derrotados. E saíram correndo. Saíram correndo, derrotados. E aí vem o texto que nós lemos, para você entender. Fiz esse preâmbulo aqui, para você entender. Aí, Josué, capítulo 7, versículo 7, disse: Senhor Deus, por que fizeste passar o Jordão a este povo, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos destruírem? Não seria melhor que nos contentáramos em ficar do outro lado do Jordão? Seria melhor que nada disso tivesse acontecido? Seria melhor que não fizesse nenhuma promessa para a gente? Olha que mentalidade. Tem hora, irmão, que por uma situação, uma circunstância que nos sobrevém à nossa vida, a gente quer anular tudo que Deus prometeu, tudo que Deus já fez na nossa vida, por causa de algo que aconteceu e que a gente não consegue entender. Um líder como Josué chega para Deus e diz isso: Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Porque quando os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirem isto, nos cercarão, extinguirão nosso nome da face da terra. Então, que farás pela honra do teu grande nome? Há momentos que Deus não quer que nos prostremos em terra, quer que atuemos de outra maneira. Deus está querendo nos chamar a atenção que não é dessa forma que vocês estão começando mal. Para aí. Deus permite um incidente para parar, para reinstruir e para continuar. Nem sempre uma derrota, entre aspas, significa um fracasso. Uma derrota pode ser um puxão de orelha para um aprendizado novo, para continuar certo, segundo os preceitos e os princípios da palavra de Deus. Quando há humilhação, aí Deus transforma a derrota em tática de guerra, que por certo agora vai espantar os seus inimigos. Deus agora corrige o que começou errado para realinhar, colocar no prumo, para que você vá e continue na unção, aleluia, e na direção de Deus para toda a sua vida e toda a sua caminhada. E aí Deus chama Josué e diz: olha, Josué, quer todo mundo se humilhando, se santificando, porque amanhã eu vou fazer coisas novas no arraial de Israel. Vai agora, desce, se humilha, procura saber o que é que está acontecendo. Sabe por quê? Nós vamos muito no automático. Nós estamos tão acostumados no automático que a gente agora nem mais vem alguma coisa que a gente nem se apercebe se está certo ou se está errado. A gente passa. Coisas pequenininhas, irmão, somente 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, né? Coisas tão pequenas que a gente nem conta mais. Eu queria dizer uma coisa para vocês: normalmente nós tropeçamos mais nas pequenas coisas do que nas grandes. Nós tropeçamos mais num toco que você quase não vê, você vai dar uma topada, do que num galho que está ali, ó, bem patente aos seus olhos. Sim ou não? Então são essas pequenas coisas que hoje Deus está querendo nos chamar a atenção, irmãos. Pastor, eu dou meu dízimo. Mas como é que se dá o dízimo? Depois que paga o agiota?
Depois que você honra todos os compromissos, que você nem consultou a Deus, está todo cara enrolado, encaracolado lá, com os problemas, é depois disso. Nós temos o hábito de até fazer as coisas, mas a questão não é fazer, é como fazer, isso faz toda a diferença. A questão não é a regra, é o princípio. Nós estamos tão acostumados a regras, que a gente perde o viés do princípio. Irmão, princípio está acima de regras. O princípio da honra, a gente sempre tem falado sobre isso. Deus falou para Eli: eu disse que eu ia te honrar, mas por causa destes detalhes, que você nem se atentou a observar, eu estou removendo a minha honra, porque o meu princípio está acima da regra. Eu disse que perpetuaria o sacerdócio sobre a tua casa, mas agora eu estou revogando, por causa desses detalhes, dessas pequenas coisas. Você honrou mais os seus filhos do que a mim. No nosso meio, quanto de nós temos honrado mais? Eu não digo nem filhos, família, esposo, esposa, trabalho, tantas outras coisas você tem honrado mais do que ao próprio Deus. Você não leva mais em conta, você não considera mais. Na pandemia, tudo bem, nós temos desculpas, por causa do meu pai, da minha mãe, um idoso dentro de casa, tenho esse cuidado. Mas onde é que fica Deus, irmão? Quantas desculpas nós damos para Deus, sabendo que Deus é que tem a promessa sobre a nossa vida, sabendo que Deus é que tem um propósito sobre a tua vida. E quando falamos de propósito, nós estamos falando que é algo que Deus fez maior do que você, acima de você. Deus tem compromisso com você por causa do propósito, e você precisa abrir os seus olhos e entender e realinhar a sua vida com o propósito de Deus. Está passando por alguma situação, alguma circunstância que lhe traz desânimo? São detalhes de provação para saber se você está focado no que Deus te falou, do que Deus te mostrou, ou você vai desistir no meio da caminhada e vai recuar. Josué queria recuar. Josué, poxa, fomos vencidos por um exército tão pequenininho que a gente subestimou. Na verdade, Deus tirou o temor do meio deles. Porque, na verdade, quando nós partimos para uma guerra, é Deus que age. Deus já vai na frente. Lembra de Gideão? Gideão se sentiu: ai, Senhor meu, eu sou o menorzinho da casa do meu pai, a menor tribo de Israel. Se o Senhor fosse conosco, não nos deixaria passar essa tamanha humilhação.